Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Padecer, e diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significa padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas outras criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução de boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Aí está, meus irmãos, uma bela página trazida pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele pega uma passagem do Apocalipse, nas palavras de Jesus, trazendo força para os discípulos, alijando-os do medo, ou seja, afastando o fantasma do medo para que eles pudessem se fortalecer na fé, para cumprir os desígnios que eles haviam se proposto a cumprir. Assim como todos nós temos nossos desígnios, muito embora não sejam os desígnios de um evangelista, mas nós temos as nossas prioridades, nós temos os nossos caminhos, nós temos os nossos interesses. E, via de regra, nós escolhemos caminhos errados, tomamos decisões erradas, e essas decisões erradas, esses caminhos errados, nos levam a condições de dor e sofrimento. Então, por vezes, nós reclamamos com Deus, por que isso tinha que acontecer comigo, por que não podia ter dado certo esse projeto, ou porque eu fui injustiçado, porque Deus me abandonou. Em realidade, Deus não injustiçou ninguém e Deus não abandonou ninguém. Fomos nós que nos afastamos do caminho. Fomos nós que, através do nosso livre-arbítrio, fizemos escolhas erradas. A nossa fé deve nos aproximar de Deus para que possamos nos fortalecer nele e para que ele possa nos dar a graça para vencermos as nossas dores, as nossas angústias e os nossos sofrimentos. Porque, em verdade, nós ainda estamos aprendendo. Somos como o mármore que sofre a ação do cinzel e do martelo. Então, até que atinjamos a forma perfeita, que é o nosso ponto final, que é o nosso objetivo final, nós passaremos ainda por muitas situações que nos constrangem ou que nos levam
a ter dor, sofrimento, angústia, desespero. Tudo isso porque nos falta a fé, porque nós somos assombrados pelos fantasmas do medo. Quando nós confiamos nas palavras de Jesus, quando nós seguimos as palavras de Jesus, quando nós seguimos os ensinamentos de Jesus, a coisa fica mais fácil. Por certo que continuaremos a ter as dificuldades, porque, como eu disse, nós ainda estamos em construção, nós ainda estamos em aperfeiçoamento. É preciso aparar as arestas, ou seja, a ação do cinzel vai continuar. A diferença quando nós seguimos o Mestre é que a ação do cinzel é compreendida e aceita. E quando nós compreendemos e aceitamos aquilo como uma coisa necessária, nós passamos sem muito sobressalto por aquilo. Vai haver dor, vai haver constrangimento, vai haver sofrimento, vai haver angústia, porque nós já plantamos essas coisas lá atrás. Não há como mudar aquilo que nós semeamos, só nos resta colher. Mas, se semearmos as coisas boas daqui para frente e praticarmos os ensinamentos do Mestre, por certo, nós passaremos pelas dificuldades com mais galhardia, com mais facilidade, com mais força interior. E até quando passarmos, nós vamos, puxa, passei, que beleza, não foi tão difícil assim. Mas é necessário que nós nos fortaleçamos interiormente através da fé. Sem a fé, tudo fica mais difícil, porque nós nos tornamos mais fracos. E quando nós estamos fracos, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é muito mais doloroso. Diante de nós, sempre haverá as oportunidades de cada dia. E cabe a nós fazermos essas escolhas para que possamos ter um amanhã mais sereno, mais tranquilo. Não do ponto de vista dos fatos e dos acontecimentos, mas do ponto de vista do nosso íntimo, da nossa compreensão, da nossa serenidade, do nosso equilíbrio. Se a gente conseguir isso, por certo que as dificuldades se tornarão mais fáceis de serem passadas. Serão momentos de aprendizado, serão momentos que nós teremos para exercitar as nossas conquistas maiores, ou seja, o equilíbrio, a serenidade. Porque sem isso, nós estaremos no meio de um vendaval. E no meio do vendaval fica difícil a gente vencer alguma coisa, conseguir alguma coisa, conquistar alguma coisa. Lembremos da passagem de Jesus quando estavam no barco com os apóstolos, que levantou aquela tempestade e eles ficaram apavorados e o mestre dormia. E aí ele disse, tenham fé, porque sem a fé nada é possível. Aí ele acalmou a tempestade. Quantas tempestades existem dentro de nós para serem acalmadas? Quantos vendavais nós passamos como folhas sendo jogados daqui para lá e de lá para cá? Tudo porque nós não temos a fé a nos fortalecer. Tudo porque nós não construímos dentro de nós estes valores. Crer em Deus não é uma questão só de sentimento, mas de racionalização. Porque se eu conheço 1 mais 1 da matemática divina, então eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde eu posso chegar. Eu vou confiar muito que eu vou chegar. Agora, se eu não sei o 1 mais 1 da matemática divina, vai ficar difícil eu seguir em frente.
Eu vou continuar como folha ao vento, sendo jogado de um lado para o outro. Nós temos que sermos donos do nosso destino. Nós temos que sermos senhores de nós mesmos e não deixar que as paixões nos dominem. É difícil? Sim, é muito difícil, porque lutar contra nós mesmos é a parte mais difícil que nós podemos fazer. É a luta mais difícil que nós podemos eleger. Porque lutar contra a opinião do nosso irmão é fácil. Nós discutimos um tanto, depois nos afastamos e estamos conversando. Mas e conosco? Será que nós vamos discutir conosco e ficar por isso mesmo? Porque nós vamos ter que conviver com aquela agulha nos alfinetando, dizendo, eu estou aqui, eu quero que você faça isso, eu estou com vontade disso. Então, é difícil. Se fosse fácil, eu não tinha viciado no mundo, não é? Mas será que é só o viciado das coisas ilícitas? Será que nós não temos vícios materiais? Será que nós não temos vícios da glutonaria? Será que nós não temos vício da vaidade? Será que nós não temos vício do orgulho, da sensualidade, da usura? Ou seja, são batalhas que nós temos que travar conosco mesmo. E para vencer essas batalhas, nós devemos ter a fé construída dentro de nós, porque ela vai nos dar o suporte necessário para que possamos vencer. Mesmo não sendo fácil, mas com a fé nós podemos vencer. E é isso que Jesus nos traz, porque através da fé nós nos afastamos dos fantasmas do medo e passamos a pisar no chão firme, seguro, num caminhar que nos leva mais adiante, sem nos preocuparmos com o que demais possa estar acontecendo. Porque se estamos no caminho certo, então não há por que nos preocupar. Lembremos sempre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque é o caminho porque nos leva à verdade. E a verdade nos leva à vida espiritual, à vida verdadeira, à vida que não se extingue, porque ela é eterna. Cabe a nós, meus irmãos, fazermos as nossas escolhas de forma acertada para que possamos escapar desse turvelinho de sensações negativas, de emoções negativas, para nos colocarmos de forma decisiva no caminho que o Mestre nos ensinou. Era o que tínhamos para hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça a todos. Que assim seja.